eu tinha dificuldade de fazer poesia curta. Porque eu sou acostumado a fazer cordel. Aqui, o meu primeiro livro, por exemplo, que eu Viagem com a Morte, a gente vai discutir nesse instante falar porque eu falo tanto de morte. Que eu penso, eu sou o poeta da morte. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Escrevi com 13 anos, Arthur, esse texto aí. Ele não tá brincando não, viu? Eu vim 3 horas escutando ele falar sobre esse assunto. E eu escrevi esse texto, essa poesia aí, porque eu tinha comido um peixe. Aí eu tava debaixo de um... Tá vendo que o poeta não tem juízo? Aí eu tava debaixo de um pé de mangueira, era uma Semana Santa. E eu sempre questionei muito a morte porque eu tinha medo de perder minha mãe. Então eu sempre quis ter uma amizade com a morte pra poder... Não, a morte não é ruim, tentar amenizar esse sentimento referente à morte. Aí eu acabando de comer o peixe, uns 13 anos, aí eu pensei... Não, a morte não é ruim não. Eu comi o peixe morreu e eu não senti nada. Mas se fosse o peixe que tivesse comido meu pai, como é que eu ficaria? E aí foi quando eu escrevi essa história aí, que é a Viagem com a Morte, que antes era um amigo da morte. E aí no processo de edição, virou Viagem com a Morte. Eu devo muito, essa obra eu devo muito a Aderaldo Luciano, Arthur, que eu quero muito que você traga ele aqui, viu? Pessoal, quem tiver o interesse de conhecer a respeito da história do cordel brasileiro, uma pesquisa que de fato tenha estrutura e que de fato traga a essência, a história real do cordel brasileiro, um cordel que defenda, uma obra que defenda a nossa arte como nossa, tem que conhecer a obra de Aderaldo Luciano. Não tem como falar de cordel, não tem como falar de cordel de literatura nordestina sem passar por Aderaldo. Então, Aderaldo ele foi o corretor desse texto. Eu falei pra Gessé que ele, quando eu tava aprendendo a escrever, tava fazendo um texto, e aí tava falando sobre Lampião e sobre as atrocidades do Lampião. E aí eu falei uma parte assim que dizia, estuprava coletivamente. Aí a Aderaldo tava mexendo no computador, ele olhou pra mim assim de canto. Você entende de métrica, né? Porque eu tava escrevendo em 7. Olha o tamanho do verso. Estuprava coletivamente. Aí ele, você entende de métrica, né? Aí eu, aquilo ali me fez refletir que não era o caminho. E aí esse texto foi e voltou umas 8 vezes. Ele mandava, ele riscava todinho, mandava de volta. Mandava pra ele por e-mail, riscava todinho, mandava de volta. Aí passou pelo meu irmão, passou pela revisão, até ser publicado. Quando publicou, ele me disse a seguinte coisa: Vital, a editora vai publicar seu livro não porque tá bom, porque você tem potencial e quando você estiver lá na frente, você vai ver que você sabia fazer verso. Então, eu sei que ele tava me podando pra dizer, olha, não se envaideça não. Você é um menino, você tá começando a escrever agora. Então você tem potencial pra chegar longe, mas se você se envaidecer, se você se achar porque você teve um livro publicado pela editora Luzeiro, que é a maior editora do Cordel do país, não sei o quê, você vai sucumbir aqui. Então eu devo muito a Aderaldo Luciano, que foi quem me instruiu, como Barnesi também, e outros poetas que leram os meus textos muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, você que está começando a escrever, se você não tiver a humildade de escutar um poeta que tenha a disponibilidade de ler um texto seu e dizer, olha, essa métrica aqui você podia melhorar. Meu irmão, não continue não. Verdade. Vá para outra poesia, poesia livre, vai escrever conto. Agora, dentro da poesia que nós fazemos, se um poeta não ajudar o outro, não tem verso. Estou mentindo, Gessé? Pura verdade, poeta. Ninguém nasce sabendo e ninguém chega lá sozinho. Eu acho que em todos os aspectos da vida, né? Assim como na nossa poesia, na poesia metrificada, rimada, ritmada. E conteúdo didático sobre isso é muito difícil de achar. Então é muito oral. Eu tive vários professores na minha trajetória. E se eu não tivesse tido a humildade de parar, escutar, refletir, entender e melhorar, eu estava no mesmo canto que eu estava no começo. E não estaria aqui com certeza. Então, por isso que quando o Vital chegou já, na primeira conversa da gente já foi uma correção, isso para mim é engrandecedor. Você quer o melhor para o meu trabalho. Então você vê o potencial. Eu penso assim. Quando a gente vê um negócio muito mal feito, a gente nem opina. Deixa passar, não. Eu não termino de ver o verso. Se eu passar no Instagram e o verso for muito... eu nem termino. Agora, é feio? Não, às vezes não é feio, só é diferente. É outro estilo, existem vários estilos, é diferente. E é aquela história, né, que acho que a Natália já comentou aqui. Se você vai fazer esse estilo, se você vai fazer esse segmento, você tem que seguir, tem que respeitar o rito que ele traz, né, não? O que ele dita, né?
Hoje, até conversando com o Vital, né? Ele falou, né, de uma grande... Não vamos trazer à tona isso aí, não. Uma grande frustração que ele teve, né? De ter feito um cordel, né? Porque vamos até falar também da questão dos cordéis que você faz, né, para empresas, né, institucionais e tal. E ele fez para uma empresa um cordel, cara, muito bom ficou, velho, muito bom mesmo. Aí ele me mandou o vídeo, me mostrou e aí quando ele mostrou essa empresa, o pessoal foi e não quis fazer com ele, fez a mesma ideia, mas com outra pessoa. E aí ele me mandou o dessa outra pessoa, né? Quando eu já ouvi as 2 primeiras linhas, eu parei de assistir quando rimou isso com isso. Aí me perdoe ele, né? Mas eu parei de assistir quando rimou isso com isso, né? Pra você ver como é complicado essa parte, né? E aquela questão, existe a poesia livre, existe até outros segmentos e gêneros da poesia que talvez eu nem conheça, né? Então, se você vai fazer a poesia de cordel, a poesia rimada, você tem a obrigação de fazer. Perfeito, Arthur. E a gente isso. A gente tá defendendo a tradição. A tradição é aquilo que vem do passado. Exato. Quer criar algo novo, quer ser vanguarda, dá outro nome. Mas não diz que é tradição. Não diz que é tradição. Imagina só, minha gente, tem o forró, a gente tem o samba, a gente tem o tango, a gente tem a posca, a gente tem vários estilos. Se misturar tudo, dá outro nome. Não é feio. Muitas vezes pode ser um novo estilo que surge e que vai ter um futuro brilhante, mas é outra coisa, não dá pra querer misturar. Os novos estilos mesmo que surgem no forró, os novos estilos, né? É parecido com o forró, toca no mesmo lugar que toca o forró, mas aí tem outro nome, piseiro, né? O pessoal não fala, eu toco forró, eu toco piseiro. Vou dar um exemplo claro aqui. Dentro da tradição do cordel, inclusive eu tive até eu tive até um atrito com um seguidor, porque eu acredito que eu não interpretei bem o que ele estava dizendo, e acho que ele não interpretou também o que eu estava dizendo, e aí aconteceu um atrito. Se você estiver vendo aí, observe o meu posicionamento. Pela tradição da base do cordel, o cordel tem que ter métrica, rima, e normalmente, para ele ser publicado assim, tem que ter 32 estrofes, para você ter um texto desse jeito, publicado dessa maneira, certo? Pronto, para ser publicado, normalmente tem que ter 32 estrofes. Era assim que os pais do cordel faziam. Para publicar o folhetinho de 8 ou 16 páginas, no mínimo 32 estrofes. Como é que você coloca 32 estrofes no Rios? Então, o que acontece? Você adapta o cordel com a métrica, adapta o cordel com a estrutura da estrofe para um ambiente onde o cordel também cabe, porém adaptado. Não deixou de ser cordel. Houve uma adaptação, mas a linguagem permanece a mesma, a estrutura permanece a mesma, porque a gente precisa colocar. Como é que eu coloco 32 estrofes numa propaganda? Como é que eu coloco 32 estrofes numa propaganda? Não tem como, não cabe. Então, deixou de ser cordel? Não, não. Agora, você pegar uma pessoa e colocar numa novela, com violão para um lado, violão pro outro, fazer um verso de todo jeito, e você me dizer que aquilo me representa, desculpe, não me representa. É diferente. É diferente você adaptar o que já existe para uma linguagem nova, ou um ambiente novo, para performar diferente, mas com a mesma base, do que você estilizar e dizer que é a mesma coisa. Porque eu não estou estilizando o cordel. É a mesma coisa. Eu só estou adaptando, concorda, Jessé? Dentro de uma plataforma diferente. Porque o cordel, ele não é isso aqui, gente. Olha, ele não é isso daqui. Muita gente acha que é só o material. Não, ele não é isso aqui. O cordel é isso aqui. É o conteúdo. É o texto. É o texto pelo texto. O cordel é a literatura, é o que está escrito. É a construção poética. Isso daqui é um cordel impresso. Boa, isso pode ficar assim, pode ser com mais página, pode ser com menos página, pode ser com capa dura, pode ser com xilogravura, sem xilogravura. Olha esse cordel da Luzeiro. Ô, Vital, e já deve ter até existido, né? Já deve existir, você mais do que ninguém para saber disso. Cordel digital, totalmente digital. Tem, né? e-book. E-book, Ele tem exato. e-book.